Vamos lá, mais um vídeo do canal Megamente. Nesse vídeo a gente vai continuar o vídeo de organização do CAV, turmas de reparo. Nesse vídeo, o vídeo número 12 da sequência CAV CBINC, a gente vai abordar o investigador, o turma de contenção, turma de máscara e turma de rescaldo. Investigador. O investigador guarnece o equipamento autônomo de respiração e EPI. Esse equipamento de respiração deve ser equipado com um amplificador de voz. Cabe ao investigador coordenar as atividades militares que estão fazendo a contenção nas áreas adjacentes. O investigador também é responsável por estabelecer os limites de incêndio conforme o ordenado. Ele é responsável também por supervisionar o cumprimento do fechamento material, estabelecer um elo entre o encarregado de reparo e o líder da cena de ação, se necessário, para a melhor coordenação das fases. Ele realiza buscas a feridos nos compartimentos adjacentes, especialmente se for em uma área habitável, e faz os relatos sobre o andamento das ações para o encarregado de reparo e líder da cena de ação de modo apropriado, usando os meios de comunicação disponíveis ou pessoalmente. Lembrando, fazendo uma referência aí, não confunda o investigador com o mensageiro. O investigador ele faz relatos, o mensageiro só troca as informações. Turma de contenção. A turma de contenção vai agir sobre as ordens do investigador para controlar a situação dos compartimentos adjacentes ao avariado, cumprindo os limites de incêndio conforme ordenado. Ela é responsável por resfriar os limites primários de incêndio, protegendo equipamentos elétricos, eletrônicos, desalimentando, retirando os cartões, cobrindo com plástico, protegendo da água, etc. E também essa turma vai remover ou reposicionar os inflamáveis como for requerido. Turma de máscara. Sobre a turma de máscara, o mais importante saber é que ela é composta por 3 militares e ela só pode controlar no máximo 8 militares por controlador. Então tem 3 homens na turma de máscara. Um é o controlador e os outros 2 são ajudantes. Esse controlador só pode controlar até 8 militares. Então, para cada controlador, 8 militares estarão com máscara. Esse é o número máximo. Os outros 2 militares trazem para o local de concentração que fica fora do limite de primária de fumaça as demais máscaras, as ampolas. Eles também vão checar a quantidade existente em cada ampola e vão providenciar a recarga das que já estão vazias. Eles vão providenciar também algumas máscaras adicionais que eles vão trazer lá de outros reparos para o reparo que efetivamente está combatendo o sinistro. E, é claro, ainda vão verificar, junto ao controlador de máscara, o uso correto das máscaras daqueles que estão utilizando e que vão efetivamente entrar em ação. Quantas ações do controlador de máscaras? Bom, no caso de um incêndio ocorrer na condição 3, que é a condição de cruzeiro normal ou porto, o controlador de máscara, assim que ele ouvir tocar no fonoclama o alarme de incêndio, ele já anota o horário, porque esse horário ele vai entender que é o horário de início da utilização das máscaras do pessoal que está guarnecendo a turma de suporte alfa. E ainda assim, ele vai considerar que essas máscaras que a turma de suporte alfa pegou possuíam no seu interior apenas 90% da carga de ar comprimido. Isso ocorre como uma precaução de segurança para não deixar os militares da turma de suporte alfa sem oxigênio, tendo em vista que esse pessoal, o da suporte alfa, não vai passar pelo controlador de máscara. Eles foram direto para o local do incêndio. Quem passa pelo controlador de máscara, na verdade, vai ser a turma de suporte bravo. Esse sim, eles vão ter tempo para se preparar, todos paramentados, com a roupa Fernor completa, e vai passar pelo controlador de máscara, onde ele vai anotar exatamente qual é a pressão e o horário do início da utilização das máscaras com a pressão real. Para os demais militares, o controlador de máscara vai lançar a hora e o início do uso da mesma. E, é claro, a pressão real da máscara de ar comprimido, que é o caso aí da suporte bravo. As máscaras dispõem de um alarme, que pode ser uma campainha ou um apito de advertência, que começam a soar a partir de determinada pressão no cilindro, o que vai indicar
que o ar está no finalzinho e o que o militar deve iniciar o abandono da área, porque senão ele vai ficar sem oxigênio. Mas para evitar a perda de continuidade na faina, os militares devem ser rendidos até o momento que esse alarme vai tocar. É por isso que o controlador de máscara ele tem que fazer um cálculo de utilização e controlar o período de utilização, bem como a pressão contida no cilindro, que é justamente para ele enviar a rendição desse militar antes que o ar acabe, para que o militar não abandone a faina e perca a continuidade do combate. No caso de necessidade de apoio de outro reparo, como de outros militares com máscara, o respectivo controlador daquele reparo que está fornecendo os militares, ele vai acompanhar esses militares e vai se apresentar ao encarregado do reparo. É o encarregado do reparo que ele se apresenta. E logo que determinado, os envia ao líder na posição de controle da faina.